nós nunca tomou um remédio por conta própria, seja por ter ouvido falar ou por indicação de alguém? Pois bem, a automedicação é uma constante entre as pessoas, mas infelizmente os seus riscos nem sempre são tão difundidos. Para entrarmos nessa discussão, convidamos a presidente do Conselho Regional de Farmácia em Goiás, doutora Ernestina Rocha, para falarmos um pouco sobre automedicação. Olá, doutora. Boa tarde. Para começar a entrar nesse assunto, quais são os principais riscos que uma pessoa está exposta se automedicando? Olha, a princípio a gente orienta que ninguém deve tomar um medicamento por automedicação, por conta própria. Nem medicamento recomendado por alguém, nem resto de medicamento de algum familiar, porque o medicamento, ele é assim, ao mesmo tempo que ele pode fazer bem, ele pode fazer mal. Depende da dose, da concentração, do usuário. Então, por isso nós aconselhamos que o consumidor, que o usuário, que a população só use medicamento com orientação do farmacêutico e com prescrição médica. Certo. E se um médico me passa um remédio para dor de cabeça, eu posso repetir esse medicamento posteriormente, uma vez que ele tenha tido um bom efeito? Não, você não deve repetir o medicamento, porque a dor de cabeça que você teve hoje, o motivo em outro momento não pode ser o mesmo. Pode ser outro motivo. Então, muitas vezes, para você tomar um medicamento, tem que ter diagnóstico. E o diagnóstico que vai decidir que medicamento que você vai tomar. Porque a dor de cabeça, por exemplo, são várias patologias que o início é dor de cabeça, febre e outros sintomas. Então, a gente não pode repetir um medicamento prescrito ad eterno. Se você tem problemas, tem que ir ao médico, porque muitas vezes o médico vai prescrever um medicamento para você, em primeiro lugar, e vai pedir exames laboratoriais para que possa ser confirmado o diagnóstico, e aí então você vai fazer o uso do medicamento seguro. E quais são, assim, os medicamentos que as pessoas costumam mais usar para se automedicar? Quais são os campeões? São os analgésicos, né? Que eles mais usam, são os analgésicos, relaxante muscular, que são os medicamentos que as pessoas usam mais por conta própria ou por indicação. E existem alguns remédios que precisam de receita. A receita azul ou a receita branca. Qual é a função dessas receitas? Olha, nós temos a legislação do país, que é a portaria 344 de 98, já com algumas alterações, com algumas correções, outras RDCs, para complementar essa portaria, que é da Anvisa, é federal. E então, nessa portaria, ela diz que tipo de receita que tem que ser e que medicamento que tem que ser prescrito em cada tipo de notificação de receita ou receita, que são formulários diferentes, dependendo da complexidade do medicamento. Tem medicamento que causa dependência física e psíquica, tem outros medicamentos que só causam dependência psíquica, né? Então é por isso, é o rigor do medicamento, são substâncias controladas, que são controladas pela prescrição, pela dispensação, no armazenamento, que o responsável por esses medicamentos é o farmacêutico. Então, assim, tem posologia, tem dose diária recomendada. Então, tudo em atendimento à legislação vigente e considerando o tipo de medicamento, até porque nós temos a GIF, Junta Internacional de Fiscalização de Psicotrópico Entorpecente, que regula os medicamentos, isso no mundo, e cobra também do país, do Brasil, que apresente normas que dificulte ou que tenha um uso discriminado de medicamentos, principalmente psicotrópico entorpecente. Os laboratórios farmacêuticos, eles podem ser responsabilizados no caso de um remédio ter um efeito não esperado, negativo, prejudicial? Olha, os laboratórios farmacêuticos, eles prescrevem na bula do medicamento os efeitos adversos que cada medicamento pode causar. Então, assim, está contemplado ali o efeito que pode causar. Quer dizer, ele não tem como responsabilizar, uma vez que ele disse que esse medicamento, ou uso abusivo, ou uso indevido, pode causar isso. Então, ele não pode se responsabilizar por uma coisa que foi informado que, se fizesse, aconteceria, né? Então, nesse caso, não.
E qual que deve ser o papel do farmacêutico em relação ao médico? O farmacêutico, ele tipo complementa a opinião do médico? O farmacêutico, ele tem que dispensar o medicamento conforme prescrição médica, ele não pode alterar uma prescrição médica. Agora, o farmacêutico, ele presta assistência farmacêutica, atenção farmacêutica, que é orientar ali o usuário, como que ele vai usar aquele medicamento, as incompatibilidades que pode ter um medicamento com medicamento, alimento, como usar esse medicamento, se ele tem que tomar com água, com leite, quantidade de água que ele deve usar quando está tomando medicamento. O uso de um medicamento pode reduzir a atividade de outro. Então, isso é a responsabilidade do farmacêutico, orientar, prestar atenção farmacêutica ao usuário do medicamento. Para a gente concluir, então, a gente pode concluir que não se devem ter farmacinhas com analgésico, antitérmico ou qualquer remédio que a gente costuma ter, aquelas farmacinhas que a gente tem em casa. Não é ideal? A gente deve evitar o uso de medicamento, usar o medicamento somente quando necessário, até porque essas farmacinhas, às vezes eu estou tomando um medicamento hoje, tipo colírio, por exemplo. Eu abri o colírio, comecei a usar, se eu não terminar de usar esse medicamento no prazo correto, eu não posso reutilizá-lo, porque eu posso ter uma contaminação desse medicamento após usar. E mesmo outros medicamentos, às vezes você fica guardando e não olha a validade desse medicamento, quando você vai tomar o medicamento está vencido. Então você deve evitar essas farmacinhas, evitar os medicamentos, usar o medicamento somente quando for necessário, com prescrição médica, com orientação do farmacêutico, e assim você terá uma saúde melhor, com certeza. Nós agradecemos a presença e a colaboração da doutora Ernestina Rocha e vamos ficando por aqui.